Então vamos lá, estamos aqui de volta ao nosso estúdio tradicional, Vandim e Cazé na voz aqui agora no fundo. Agora sim. E hoje a gente vai falar aqui sobre 4 desvantagens de se investir em fundos imobiliários. Acho que esse é um vídeo que nunca teve aqui. Fiquei pensando, a gente falou sempre aqui das vantagens, né? Daquilo que em comparação com o imóvel físico é vantajoso, é mais rentável, você pode vender a hora que você quiser, tem uma série de vantagens ali, não paga imposto de renda. Mas o que a gente tem de desvantagem? Porque todo investimento que a gente vai fazer, a gente não pode olhar só para os lados positivos dele, né? Tanto investimentos do mercado tradicional quanto investimentos do mercado financeiro, você precisa perceber o que você perde também, porque numa mão você coloca ali o seu dinheiro, tarará, e a gente espera que tudo vai dar certo, né? Mas o que pode sair errado no investimento em um fundo imobiliário? Antes de mais nada, quem é sardinha raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é sardinha raiz ainda, segura a mãozinha, considera deixar o like e se inscrever depois que o vídeo te agregar algum conhecimento. Você investe em fundos imobiliários, Vandinho? Pô, não gosto muito não. Não gosta de fundo imobiliário, Vandinho? Eu acho que fundo Antiético. imobiliário é mais na minha visão, né? Mas quando você tá querendo uma renda mensal ali. Mas para quem tá vivendo de renda, quem né? quer viver de renda. Você investe em fundo imobiliário, Cazé? Ainda não. Não investe em fundo imobiliário. Bom, eu gosto de fundo imobiliário, acho um dos melhores investimentos que a gente tem no mercado financeiro. Concordo com o Evandro, se você começa ali a sua carteira carregada de fundos imobiliários, a gente tem um problema nessa carteira, porque ela vai crescer menos, apesar de tudo que dizem, tarará, é impossível que ela não cresça menos com a carteira de ações bem construída, né? E claro, porque se for mal construída, ela pode crescer mais. Mas por quê? Porque imagina aqui, a gente tem um prédio desse aqui agora, a gente paga um aluguel aqui. Nesse lugar aqui, a gente paga um aluguel bizarro, inclusive, é caríssimo aqui, porque aqui tem mais de 1000 metros. Então, uma sala muito grande, né? 2 andares aqui, é chique, é bonito, tem tijolinho na parede, porta de vidro pra cá, tal, que é delicinha. Melhor lugar pra beber cerveja de Goiânia, né? Recomendo aí para todos, se fosse um bar, tava famoso. E aí o que acontece? Nesse lugar, a gente precisa pagar o aluguel. O aluguel, ele sofre um reajuste anual ali, né? Todo ano tem um indicador ali pelo qual a gente vai sofrer o reajuste do aluguel. Se a empresa cresce menos do que esse reajuste, chegaria um momento que a empresa não conseguiria mais pagar os aluguéis. E a maior parte das empresas é que pagam os aluguéis mais caros. Por mais que o imóvel de pessoa física muitas vezes pode chegar num preço maior, os imóveis que são voltados para as pessoas jurídicas ali, né, as lajes corporativas, imóveis de logística e tudo, eles dependem que as empresas consigam crescer, consigam evoluir, consigam ter um retorno maior do que elas teriam ali construindo um imóvel, por exemplo, né? Elas precisam ter um retorno maior para pagar o aluguel daquele imóvel. Se elas não têm um retorno maior do que o preço do próprio aluguel, essa empresa está fadada ao fracasso, ela vai deixar de existir em breve. Então, por essa razão e pelo fato de que as empresas podem desenvolver uma tecnologia nova, um produto novo e ter um crescimento exponencial, enquanto os fundos imobiliários ali, sejam eles de desenvolvimento, que constrói prédio, mesmo desses, ou dos que alugam, eles têm ali um negócio mais mete fofo, mais ok, vai ali produzir uma salinha e vai alugar. Não tem muito da onde vir um lucro exorbitante, né? Então, isso aqui funciona mais ou menos assim. Fica claro que o crescimento está mais voltado às empresas do que aos fundos imobiliários, independente do que te digam, porque é questão estatística, é questão de dados, matemática. Quais são os piores aqui problemas que podem acontecer ou as desvantagens que podem acontecer ao investir no fundo imobiliário? Primeira coisa, a vacância. Se essa área ficar desocupada, imagina aqui que você tem um fundo imobiliário de logística, tem ali um galpão gigantesco, a empresa que estava lá, ela decide ir embora. Isso aumenta as despesas, porque a manutenção daquele negócio tem que continuar sendo feito, ao mesmo tempo que reduz o faturamento, ou seja, diminui fortemente a margem. Quando você vai olhar um fundo imobiliário, a primeira coisa é você pensar, se ele for monoativo, você pode até investir num fundo imobiliário que tem um único ativo, mas lembre-se do problema que pode acontecer ali. Deu vacância, é 100%. Não tem mais nada que aquele fundo possa alugar. Então, naquele momento, enquanto não encontra outro inquilino para aquilo, vai gerar uma despesa, vai gerar um custo e aquele fundo imobiliário vai deixar de pagar os dividendos, vai interromper aquela torneirinha maravilhosa. Então, se você for fazer um investimento num fundo imobiliário monoativo, é bom você prestar atenção e colocar pouco dinheiro, porque você pode criar uma carteira de vários monoativos ali que acaba sendo uma multiplicidade de monoativos, né? E se você for olhar um fundo imobiliário, é bom você ver o histórico dele para saber se essa vacância já aconteceu outras vezes, se esse fundo imobiliário tem problema com essa vacância, ou se não, ele sempre ficou alugadinho, está diversificado em vários inquilinos ou em um só. Tudo isso reflete na capacidade ou não dessa vacância ficar mais alta. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, que ele tem 800 lojas, por exemplo, ele tem 600 alugadas e 300 ali que não estão alugadas, né? É 900 que eu falei, se for 800 não dá para ter 600 e 600, é 200 então. 200 lojas ali que não estão alugadas, aquilo ali está gerando prejuízo para ele, é 200 lojas ali que está sem alugar. Ele tem muito mais dificuldade de ficar com 100% de vacância, por exemplo, que um fundo que tem um único imóvel, né? Nesses fundos a gente consegue ter acesso aos contratos, não?
Consegue, tudo público. Você pode ler todos os contratos, ver quem aluga, etc. Você pode observar as empresas que estão ali. Então, assim, é importante ficar atento à vacância, tanto ao histórico quanto à possibilidade de vacância. Se você tem ali um fundo imobiliário que está alugando para uma única empresa e essa empresa já está mal das pernas e tal, você pode prestar atenção antes de entrar nesse fundo, né? Isso aqui é muito importante, é um critério que você deve utilizar muito para evitar essa desvantagem, mas que pode acontecer mesmo em fundos bons, né? Fundo de shopping, por exemplo, na época da pandemia, foi um Deus nos acuda. Porque aqueles que não saíram, eles tiveram que fazer um acordo, porque não estava abrindo o shopping, estava proibido por lei. Ah, Raul, mas aí a empresa que se foda. Pois é, mas se você quebra seu cliente na hora que acabar a pandemia, como é que você faz, né? Você vai lá, pressiona o cliente, ele quebra, não consegue pagar o aluguel, acaba a pandemia, como é que esse cliente vai fazer? Você vai arrumar cliente onde, né? Você quebrou as empresas todas. Então, isso aqui é muito, muito sério, é muito difícil de refinar isso aqui. Segunda coisa que pode acontecer é a inadimplência dos inquilinos. Isso aqui, cara, é o famoso nabo. Imagina aqui, você tem um fundo imobiliário, alugou aqui para as empresinhas, tô tranquilo. Uma dessas empresas é a Oi BR3. Entra em recuperação judicial. A empresa entrou em recuperação judicial, pode ali suspender alguns tipos de pagamento, até negociar essa dívida mais tarde. Você não tem como mais cobrar aquela dívida, talvez, por uma série de razões. Então, assim, existe essa questão da inadimplência. A inadimplência é um risco que os fundos imobiliários têm. E mais ainda, para você que é fã dos fundos imobiliários de papel. Aqueles fundos imobiliários de papel, eles vivem de emprestar dinheiro, né? São fundos de CRIs, basicamente, ou CRIs ou LCIs. Então, eles emprestam dinheiro ali para empresas do setor imobiliário. Essa empresa pode ter um problema na hora ali de receber esse dinheiro e aí, ó, lascou, dá o chamado default. Então, aquele fundo ali que ele empresta dinheiro para uma empresa, ele pode ter um default. Isso aí prejudica muito os ganhos do investidor, então é muito importante você observar ali, no geral, quando você for analisar um FII, se o gestor sabe o que está fazendo, sabe para quem está emprestando esse dinheiro, para não entrar em latada, né? Isso aqui também é uma coisa muito preocupante, é uma desvantagem forte aí de se investir em fundo imobiliário para quem não presta atenção nisso aqui. E outra coisa que a inadimplência afeta muito mais são os chamados fundos de desenvolvimento. O que é um fundo de desenvolvimento? Ele pega ali um lotão massa, capta um dinheiro no mercado, fala, vou fazer um prédio. Ele faz um prédio ali, e aí ele faz um lançamento, fala, vou vender o prédio antes de levantar, porque o capitalismo ele tem umas maravilhas que é um negócio, você vende uma coisa que não existe, por um monte de gente que acredita que vai existir, a gente acreditando acaba existindo de fato. Aí, algumas vezes nesse processo, dá o chamado probleminha. Quem aí já comprou imóvel na planta e nunca recebeu imóvel sabe bem disso. Dá um problema na liberação, dá um problema na legislação, dá um problema na falta de dinheiro, aumenta o preço do material ou o pessoal compra e não paga. Me vê 10 apartamentos, paga a primeira parcela, paga a segunda, faz igual pirâmide. Na terceira em diante é Deus que olha. E aí, nesse caso, dá uma inadimplência ali, o fundo de desenvolvimento às vezes não consegue concluir a obra. A gente vê várias obras paradas aí, quando você anda pelas ruas aqui de Goiânia, tem menos até, mas em São Paulo assim você vê a rodo, dá uma crise no negócio, o pessoal não paga, aquele prédio não levanta, e aí acaba tendo uma inadimplência muito forte, o fundo imobiliário não aguenta, e acaba se prejudicando, né? Terceira coisa aqui que é uma desvantagem terrível, essa daqui é culpa sua, né? As cotas de fundos imobiliários oscilam. Isso aqui, a renda variável, como a gente diz aqui, ela varia. Não é varia, Raul, não é varia. Então você olha ali o preço numa cota, você pagou R$100. No outro dia você volta, você tem 80. No outro dia você volta, você tem 70. Não cai tanto fundo imobiliário, que o fundo imobiliário é mais tranquilo. Mas pode acontecer. Em algum momento você se descontrola e acaba vendendo. E aí, por não entender que aquilo ali não é um papel aleatório, que não é... Você não comprou um ticker, né? Porque a pessoa começa a achar que ela tá jogando videogame, que ela comprou o Tamagotchi, né? Voltou o Tamagotchi, viu? Quem sabe o que é Tamagotchi, comenta aí. Tamagotchi era o bichinho que você tinha que alimentar. A pessoa acha que é um Tamagotchi, ela compra ali um fundo, ela acha que ele tem que crescer e dar frutos, né? E aí do nada não acontece, às vezes desse jeito, a pessoa se descontrola emocionalmente, cria um problema e acaba vendendo prematuramente. E com isso, acaba se tornando uma imensa desvantagem, né? Porque se fosse um prédio físico ali, provavelmente você veria que o prédio ainda tá lá. Quando você compra um papel e ele cai, você acha que o prédio sumiu. Então o que eu te recomendo, talvez, para materializar, principalmente se você já aí passou dos 80 anos, é fazer uma visita física. Minha avó, ela não acredita em nada que ela não vê. Nada. Eletricidade para ela é um problema. É sério. Nada que ela não vê, ela acredita. Ela fala, não tem muito isso não. Então, às vezes, você tem que ir lá no lugar, você leva lá e fala assim, mas aqui que fica, deixa eu ver se esse prédio tá aqui mesmo. Dá aquela apalpada no prédio e volta para casa. Você vai ver que o prédio tá lá. No dia que a cota cair, você volta lá e fala, opa! Eu tô falando sério. Se você mora em São Paulo, isso é mais fácil para você, porque você pode passar ali pelos fundos. Aqui em Goiânia também tem alguns. Então, você pode ver que aquilo ali tá material, né? As pessoas estão ali, ainda tá alugando, tá funcionando. Com aquilo você vai falar assim, então meu imóvel só mudou de preço aqui. Tá tudo bem, tá funcionando. Isso aqui é uma grande desvantagem, porque onde eu vejo mais gente perder dinheiro, na verdade, é nessa terceira aqui. Às vezes uma análise mal feita, o cara ainda consegue segurar e tal, mas agora quando o descontrole emocional bate forte no caboclo, aí não tem como. Sabe onde que vem essa palavra? Caboclo. Caboclo que fala, né? É caboclo, a gente fala aqui em Goiânia, caboquinho. Agora, lá em... Caboclo
Caboclo, deixa eu ver. Eu acho que é da época da escravidão lá mesmo. Será? Filho de pais de etnias diferentes, sendo um indígena e outro branco. Não, é negro não. Ah, negro de cabelo liso. Ah, eu sou um caboclo. Meu pai é meio indígena, é isso mesmo. Eu sou um caboclo, um caboclinho. É isso. Não sabia que era isso, não. Tá aí, interessante. Meu cabelo é liso não por causa de descendência europeia, é liso por causa dos indígenas. E agora nem tá tão liso mais que eu não tô penteando o cabelo. Agora tá uma beleza seu cabelo. Tá uma muvuca. Comenta aí se você tá gostando da minha mudança de cabelo todo dia. Eu preciso cortar o cabelo, sai de imediato. Quarto, insegurança jurídica. Esse aqui é o maior problema aqui do Brasil. O que acontece? No Brasil, a gente tem algumas questões diferenciadas. A gente é um pessoal diferente. E do nada, às vezes, o pessoal lá da Câmara dos Deputados, eles cismam assim, acorda e fala, vou fazer uma lei. Não tô fazendo nada. Vou fazer uma lei. Já foi em Brasília? Eles têm lei pra tudo. É porque como eles ficam lá, eu acho que eles ficam falando assim, tem que ter lei pra... Tem lei pro bar fechar, pro horário pro bar fechar, tem lei pra tudo quanto é coisa. Aí o cara acorda aqui e fala, pô, vi um fundo imobiliário ali, tem um dinheiro que a gente não tá pegando. Vamos fazer uma tributação diferente, vamos inventar uma confusão. Pro pessoal da Câmara inventar uma confusão, só falta eles verem esse vídeo. Ele viu aqui o vídeo, já se irritou comigo, fala, esse cara investe em fundo imobiliário, vou foder com a vida dele. Aí vai lá, já cria uma legislação. Então não falta nada, né? Nossos políticos, você procura as PLs relacionadas a fundo imobiliário, todo dia eles querem fazer alguma coisa. É óbvio que muitas vezes não passa, aquela coisa, mas a insegurança jurídica no Brasil com relação aos investimentos, ela é muito grande, porque hora eles falam de tributar, hora fala de sei lá o quê, e isso modifica muito o preço dessas cotas, né? Se você entra... Já teve alguma coisa que afetou ou não? Olha, claro que tem mudanças na legislação, mas no geral, a simples ameaça que eles ficam falando, agora vou tributar, aí já prejudica, porque aí cai ali o preço demais dos fundos imobiliários, aí se você comprou isso precificado anteriormente já fica diferente. Então a insegurança jurídica e a mudança na legislação é um dos maiores problemas relacionados aos fundos imobiliários no Brasil. Agora, tem alguma coisa no Brasil que tem segurança jurídica? Tem alguma coisa que tá seguro mesmo, assim, ó? No Brasil até o passado, ele é incerto. Raul, mas já aconteceu. Pois é, mas eles modificam. Modificam de várias vezes aqui você vê o pessoal contar a história do Brasil de outra maneira. Eles dão uma reformada ali, faz um rebranding e aí lança aí de novo como uma nova história do país, né? Então, assim, no Brasil até o passado é incerto, a mudança da legislação afeta muito. Agora, você tem todas essas informações, foi maravilhoso. O que você pode fazer para minimizar esses riscos ou para agir de forma mais segura? Isso aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês, isso aqui eu nem podia mostrar não, hein? Nem podia, que isso aqui é coisa dos meus alunos, mas vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Não vai utilizar essas perguntas aqui, porque isso aqui é modelo de teste. Eu estou usando aqui o sistema de teste para vocês, não estou usando o sistema com as perguntas corretas aqui. Mas esse sistema vai te ajudar a definir quanto você tem que ter de investimento em determinado fundo imobiliário. Primeiro eu vou te explicar a ciência do negócio. Então vou te explicar aqui usando o famoso bloco de texto. Você vai vir aqui no seu bloco e vai perguntar assim, como é que eu posso minimizar os riscos? A primeira coisa é definir critério. Tem critério que é eliminatório e tem critério que pontua contra, mas não é eliminatório. Por exemplo, vamos supor, não é para você usar essas perguntas, só porque eu estou te ensinando um sistema. O FI tem múltiplos ativos? Sim. Se sim, é um ponto positivo. Se não, é menos um. Por quê? Porque esse fundo imobiliário aqui, então, ele é mais arriscado do que aquele outro. Segunda coisa, a vacância histórica está sempre abaixo de 10%, por exemplo, você poderia colocar. Se sim, soma mais um ponto. Se não, você subtrai um ponto. Você pode fazer isso com várias perguntas. Você vai colocar aqui 3, né, 4... Você pode ir fazendo isso, claro, com os critérios que te interessem. Disso, você vai definir uma nota para esse fundo imobiliário. Então, por exemplo, vamos supor que esse aqui tivesse 6. Então, significa que ele tem a nota máxima. A nota dele é máxima. Aí você vai analisar outro fundo imobiliário. Por exemplo, esse aqui é o FI 1. Você definiu para ele uma nota 6, que é a nota máxima. O FI 2, você vai definir para ele a nota 3, por exemplo. Então, ele tem metade da nota máxima. Então, o máximo percentual que você pode ter na sua carteira de fundos imobiliários, do percentual de investimento que você vai alocar em fundos imobiliários, é 100%, correto? 100% do total que você vai alocar em FIs. Imagina que esse valor é 10 mil reais. Então, o que você pode fazer aqui? Quanto equivale cada um ponto desse dentro de uma cota de 100%? Se você tivesse terminado de fazer aqui com vários fundos, né? Poderia colocar, ó, FI 3 chegou a 4, né? FI 4 chegou a nota 5. Então aqui vários vai acontecer isso. Alguns vai ficar com nota 1 e etc. Então aqui você soma todos esses pontos. 6 mais 3 mais 4 mais 5. Vamos lá? Espera que vai fazer sentido. Fica difícil no começo, parece difícil, mas é porque é difícil mesmo. 6 mais 3 mais 4 mais 5. Então você tem 18. Se você dividir 100 por 18, você vai descobrir quanto cada nota dessa vale em termos percentuais. Então vamos lá? O 100 dividido por 18, você chegou em 5,55. Então cada um ponto equivale a 5,55% do total do valor de 100%. Se você multiplicar
6 vezes 5,55%, você vai chegar em 33,3%. Significa que a nota máxima aqui desse fundo deu 33,3% do total dos investimentos. Então você está dividindo por risco. Ah, olha que genial agora. Então se eu pegar 10 mil reais e tirar 33,3%, eu vou saber que eu posso investir nesse fundo aqui 3.330 reais. E olha que legal, se eu fizer isso com todos os outros fundos aqui na escala, eu posso tirar essa coisa da nota aqui que vocês já entenderam agora. Se eu fizer isso com todos os fundos aqui na escala, eu vou estar fazendo uma diversificação por risco, né? 3,5,55. Então é 16,65. 10 mil vezes 16,65, a gente vai chegar aqui no porcento, né? A gente vai chegar aqui na maravilha, 1.665. 1.665. E você vai fazer isso com todos. 4 vezes 5,55, né? Que é o valor que deu, 22,2%. Então a gente vai lá da mesma forma. Vou pegar o 10 mil, pode fazer subtração que vai dar a mesma operação mais rápido, tá? 2.250. Então dá 2.250. No 5 vezes 5,55, a gente chegou em 27,75%. Então aqui na hora que a gente fizer a conta, 5,55 vezes 5, 27,75. Então 10 mil menos 27,75%, a gente chega no 2.775. Calma aí que você vai entender agora a magia disso aqui. Aí 2.275. Se você somar todos esses valores aqui agora, olha só que milagre. A magia acontecendo ao vivaço. Você chega lá nos seus 10 mil reais, né? Lógico que deu uma variaçãozinha aqui do 0,20 porque a gente não respeitou as vírgulas. Mas aqui a gente chega então nos 10 mil reais. Você conseguiu fazer uma diversificação baseada em critérios objetivos, diminuindo o risco dessa operação. Quanto mais arriscado for aquele fundo imobiliário específico que você definiu aqui os critérios para investir nele, quanto mais arriscado ele for, então, menor percentual do todo ele vai receber. Raul, ficar fazendo essa conta na mão é meio canseira. Eu concordo. Eu criei um sistema lá para os alunos para fazer de outra maneira. Eu queria te ensinar a lógica, porque aí mesmo que você não seja meu aluno, você pode aqui aproveitar um pouco disso, né? Então aqui, por exemplo, eu peguei um limpo aqui para vocês não verem minhas perguntas, né? Mas olha só, se eu pegar aqui, por exemplo, no diagrama de cerrado, vou trocar para investimentos imobiliários, esse aqui é o diagrama, e vou definir a vacância física está abaixo de 10% nos últimos 5 anos, vamos supor que eu só invisto em fundos imobiliários com mais de 5 anos. Aí eu coloco aqui, ó, a pergunta é essa, né? A vacância física está abaixo de 10% nos últimos 5 anos? O critério, vacância. Pronto, coloquei. Estabeleci. Eu posso fazer isso com várias outras perguntas, né? Então vou adicionar mais perguntas, né? Vou em investimentos imobiliários, vamos pegar mais pergunta de teste aí. Ó, critério, inquilinos, por exemplo. O fundo imobiliário tem contratos de longo prazo com empresas saudáveis? Você pode colocar que isso é um critério para você. Não copie esses critérios, estou criando aqui para mostrar para vocês o modelo. Então eu fiz isso. Vou criar isso com várias perguntas aqui. Na hora de investir, como é que esse sistema vai te dar? Vou clicar aqui em novo aporte, vou clicar aqui em meus ativos, na verdade, vou clicar em fundos imobiliários, vou adicionar um novo ativo. Vamos supor que eu vou adicionar agora um fundo imobiliário novo. Vou pegar aqui agora o KNRI 11, por exemplo. Coloquei ele aqui. KNRI não, que é muito famosinho. Vamos outro. Vou colocar o BTCR11 aqui. Então, eu tenho já dele 50 quantidades. Tem que lançar pelo menos com um, tá? Mas eu tenho dele, por exemplo, 50 quantidades. Ele tem aqui quantos pontos negativos e quantos positivos? Eu vou colocar aqui, ó, que ele tem um ponto positivo. Imediatamente ele deu 0. Por quê? Porque cada ponto negativo tira um ponto também, para penalizar aquele fundo imobiliário que tem características negativas. Então aqui eu coloquei aqui os meus critérios. Na hora de selecionar, eu coloquei os critérios e respondi e resultou numa nota. Cada fundo aqui vai ficar com uma nota específica. Aqui tá salvo as outras notas que estavam antes de eu apagar as perguntas para vocês não verem minhas perguntas aqui, não copiarem e não fazer besteira. Aqui na hora que eu for fazer um novo aporte, eu vou depender de outro critério ainda, porque isso aqui é o percentual que eu quero ter em fundos imobiliários. Então, se eu quero ter 25% somente em fundos imobiliários, se eu já tiver acima de 25% da minha carteira em fundos imobiliários, porque da mesma forma que eu fiz aqui com fundos imobiliários, eu fiz com ações, eu fiz com ações internacionais, eu fiz com todos os ativos, se eu já tiver 25%, ele não vai me mandar aportar nada. Se eu tiver que aportar em fundos imobiliários, então aqui para fazer o exemplo, eu posso pegar e alterar para vocês, ó, 100% só fundos imobiliários, vou tirar todo o resto. Não se preocupem, essa carteira aqui é uma carteira de testes. Então aqui eu vou reduzir tudo, renda fixa e etc. Então aqui tirei, vou salvar. Se o meu aporte ele tem que ser 100% em fundos imobiliários, isso aqui na verdade é definido uma única vez, você não vai ficar mexendo sempre, é só mexer aqui para poder mostrar para vocês o modelo. Quando eu falar que eu tenho 10 mil reais para investir, automaticamente vai me falar em quanto eu invisto cada coisa. Olha lá, em quais fundos imobiliários eu invisto. Aqui, então, ele vai pegar quantos reais dos 10 mil eu tenho que investir em cada fundo imobiliário desse para bater a minha meta. Certinho. Sacou? Ele fala certinho, ó, o percentual que eu tenho que estar recomendado em cada fundo imobiliário. Esse daqui está com nota 4, ele ficou 63,29. O HGLG está com nota 5 aqui, ele ficou 20,73. O BTCR ficou 12,58. Quando eu preencho isso aqui, ele vai me falar, eu posso comprar, aportar esse aqui. Se eu clicar em aportar, ele já vai colocar para mim lá na minha carteira. Eu posso lançar lá na minha corretora e
pronto. Isso aqui ficou resolvido, entendeu? Quando eu coloco ações nacionais, agora vocês vão ver a diferença. Vamos supor que seja 50-50 sua métrica. Ou renda fixa. Vou acrescentar, vou diminuir isso aqui para 30 e vou colocar renda fixa 20. Então agora, se eu colocar um valor, ele vai me falar tudo que eu tenho que aportar dentro da minha carteira. Não mais só fundos imobiliários e não mais só ações, né? Então se eu colocar agora que eu tenho 10 mil para investir, imediatamente ele me fala fundo imobiliário, ele tem que investir, porque está com a meta alta ainda, renda fixa e ações que eu tenho que investir também, baseado nas notas de cada ação e cada percentual. No caso, aí, então, no sistema que você criou, ele já cria a nota. Não, você tem que colocar seu diagrama específico, você tem que colocar suas perguntas, no curso a gente ensina, como que você pode selecionar, quais perguntas são boas, quais perguntas não são. Você vai criar de acordo com seus próprios critérios, porque não adianta falar que o investimento é igual para todo mundo. Uma pessoa que é um senhor idoso, por exemplo, ali, ele quer ter uma meta de investimento em fundos imobiliários muito maior do que ele quer ter em ações, porque ele precisa dos dividendos. Então isso aqui vai importar para ele, né? A cada pergunta ali vai de acordo com o perfil do investidor também. Ah, eu sou um cara que eu sou um pouco mais arrojado, eu gosto mais de investir em empresas de tecnologia, por exemplo. Eu não vou poder fazer as mesmas perguntas que o cara que só investe em setores tradicionais. É por isso que a gente ensina as diferentes escolas de investimento. O aluno vai aprendendo aqui cada coisa que ele vai fazer e vai definir a nota de acordo com os critérios que ele mesmo definiu. Então isso aqui é interessante para você fazer, mas você viu aqui que você consegue fazer isso até com a planilha, consegue fazer com a calculadora. Não é uma grande questão. Isso aqui facilita para você, é muito fácil para você, mas o que interessa é quais critérios você vai utilizar. Outra coisa que você vai ter quando você usa um sistema igual a esse é o método burro. O que é isso? Se as ações subirem demais, como você tinha uma meta para as ações ali, nesse momento o sistema vai automaticamente te mandar comprar aquilo que está mais barato. Se os fundos imobiliários estão mais baixos e está abaixo da meta, vai mandar comprar fundo imobiliário, vai mandar comprar renda fixa. Então isso aqui faz você comprar aquilo que está mais barato no momento, correr um pouco de bolsa sem parar de investir no momento que a bolsa estiver mais cara. Se uma ação específica caiu ali, você vai rebalancear. Então você vai conseguir ali equilibrar a sua carteira para ficar no momento certo. Se bolsa está cara, vou correr de bolsa. Se o investimento de renda fixa aumentou demais em relação à bolsa porque a bolsa caiu, vou aportar no momento certo. Você vai fazer um balanço correto ali das coisas e vai sempre saber o que você tem que comprar. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes que você pode utilizar. Ah, Raul, quero ter acesso não só ao sistema, mas às aulas mesmo, de como eu posso organizar isso, como eu posso realmente desenvolver o meu método de investimentos. Cara, o que eu vou te dizer é auvp.com.br, clica no botão aqui, faça a sua análise de perfil. Você vai fazer a análise de perfil. Se você estiver apto a entrar na UVP, a gente não aceita todo mundo. Mas se você estiver apto a entrar na UVP, tá com a renda certa, tá com o foco certo, os objetivos certos, a gente vai te aceitar. Você vai aprender a investir comigo mesmo. Eu mesmo vou te dar aula, vou ser seu professor aqui, vou te ensinar a desenvolver o seu sistema, a utilizar o diagrama aqui da maneira mais interessante para o seu modelo de investimento e vai ser um prazer te ensinar. E o detalhe é, cara, terminei, não fiquei satisfeito, né? Não aprendi a investir, você me prometeu, não consegui, a gente devolve 100% do seu dinheiro. É a única empresa até hoje, de investimento sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui e a única com compromisso de devolução de 100% do dinheiro se a pessoa não ficar 100% satisfeita, né? Não chegou ali, cara, não aprendi e tal. Então é isso, tá? Depois da conclusão, não é 7 dias, não. Esse papinho de 7 dias que o povo fala é obrigatório por lei, tá? O cara que fala pra você, eu te dou 7 dias de garantia, tá te dando nada. Se ele não der, a justiça interrompe a empresa dele, faz ela parar de trabalhar. E ainda temos agora a missão de responder as perguntinhas do final, que todo dia tem que fazer. Vamos lá. Daniel Gonçalves. Fala, Raul. Like na confiança. Agora que você tem a sua corretora, me explica uma coisa. Por que as corretoras já não entregam as informações do IR mastigadinhas, já que vocês possuem todos os dados? Você falou da corretora lá no Zewa que faz isso e aqui a gente não faz. Seria um grande diferencial para isso. Obrigado, feliz ano novo para toda a equipe. Na verdade, as posições de IR ali, então aquilo que você comprou e aquilo que você possui ao longo do ano, a gente tem como entregar. Mas não tem como entregar para você mastigadinho, porque na verdade você pensa que a gente tem todas as informações, mas não tem. Você pode ter comprado uma ação lá na corretora A e pode ter comprado no outro dia 10 ações na corretora B, 3 ações na corretora C e assim sucessivamente. Na hora de declarar o IR, você precisa declarar todas as operações que você fez. Comprou numa plataforma, vendeu na outra no mesmo dia, ainda assim é trade, por exemplo. Então você precisa declarar certinho. Se a gente te fornece essa informação como um backup ali, leva o cliente ao erro, né? A gente seria responsabilizado judicialmente por ter te levado ao erro. Então não dá pra fazer desse jeito. Realmente é chato, mas tem que fazer as continhas. O que eu acredito, na verdade, que daria pra resolver seria o governo, né, cobrar esse IR direto. Porque assim, ele já sabe quantas ações você tem, já sabe quantas você comprou, ele tem acesso a todos os dados. E quando você não declara, ele já te manda o valor que você deveria declarar. Então acho que assim, o sistema mais fácil, quem tem acesso a tudo de verdade, seria o governo ali, ele já tem um impostozinho, dedo duro. Ele poderia simplesmente falar, olha, na venda de ações já tem que recolher o IR. Vendeu acima de 20 mil, a gente já te cobra, né? Poderia colocar um sistema para as plataformas poderem plugar. Infelizmente, hoje não é possível a gente fazer isso ainda. Lá na ISA, na verdade, a gente tem um parceiro de declaração de IR e a gente está tentando desenvolver o nosso próprio
sistema de IR aí também, tá? Então, quem sabe a gente consiga nos próximos meses. É uma prioridade? É uma prioridade. Só que tanta prioridade de ferramenta que a gente tenta desenvolver aqui, que nem sempre funciona do jeito que a gente gostaria, que a gente tá até hoje sem app, a gente tem outras prioridades aí. A gente focou em oferecer rentabilidade para vocês, a gente não tem a melhor plataforma ainda e vamos lutar para ter, né? Mas trabalhar com holder é foda, que vocês não dão lucro, não fica girando carteira, vocês têm que começar a fazer day trade, que aí eu ganho dinheiro e consigo investir na plataforma. Feliz ano novo para você e para sua equipe, Raul, é para vocês, ó. Otávio Cipriani, educado, eu gosto de gente educada. Acha que vale a pena investir no NTNB1 ao invés de uma aposentadoria privada, considerando a isenção de IR de até 12% de renda bruta? Infelizmente, o NTNB1 não tem essa isenção. O Renda Mais, né, que é o novo título que vai rolar aí, e que inclusive tem vídeo aqui em cima sobre ele é muito interessante, mas principalmente para os mais leigos ali que não entendem tanto de investimento. O que eu acho que é o melhor para você garantir sua aposentadoria privada é uma carteira diversificada, não só num título específico, ou outro, ou com isenção de IR e etc. Eu acho que a gente precisa trabalhar numa carteira com fundos imobiliários, a gente precisa trabalhar numa carteira com ações de dividendos, a gente precisa trabalhar numa carteira com renda fixa, e acho sim, né, que o Renda Mais aí, ele pode ser uma excelente opção para quem não entende muito bem de investimentos ali. Quando você fala de aposentadoria privada, muitas vezes você está falando de um fundo de previdência. Aí você está falando, eu vou deixar de pagar 12% de imposto ali, talvez, né? Eu vou deixar de pagar alguma coisa. Só que na hora que você for fazer isso, ali, na hora que você for investir, ali dentro tem um monte de taxa. Esses fundos muitas vezes investem em fundos que tem taxa de performance. Aí você vai pagar 20% em cada um e tal. Na soma do frigir dos ovos ali, você talvez vai perder muito mais dinheiro do que você vai perder no caso de investir no NTNB1. Agora, eu recomendo mesmo estudar, porque aí você consegue fugir de todas essas opções e montar a sua própria previdência do jeito que você quiser. O Guilherme Lemos Castro ele fez uma pergunta boa. Minha dúvida, Renda Mais teria como rendimento final inflação mais 5,9%, né? Por que então, isso aqui hoje vai mudar, por que então não seria melhor o Tesouro IPCA 2045 que rende anualmente IPCA mais 6,31%? Ele rende anualmente IPCA mais 6,31%, só que você só recebe em 2045. Aí você vai viver do quê, né? Aí chegar lá o dinheiro, você pode ter. Então, se você for uma pessoa organizada, aqui ele fez uma pergunta válida. Se você for uma pessoa organizada, como você vai receber daqui sei lá quanto tempo, você poderia, sim, colocar no 2045. Chegando lá, você pega, saca ali aquele montante, com um bolso cheio de dinheiro, taca ali no FI. Mas é porque tem gente que quer a previsibilidade do pagamento mensal. A conta do cidadão ela é mensal, ele quer todo mês receber o dinheirinho dele. Isso aí é um dos maiores problemas. A pessoa às vezes tem dinheiro infinito e ainda quer um dinheiro mensal, porque o dinheiro mensal, as contas chegam todo mês, os boletos vencem, é esse o problema. Então dá pra fazer do jeito que você tá falando? Dá pra fazer do jeito que você tá falando, que é exigir aí um pouquinho mais de conhecimento financeiro da população já tão combalida, população brasileira. Não inventa moda não, deixa o povo, tá aprendendo, mas você tá certo. Então é isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.